Bom dia para vós tudo, bom dia, bom dia. Nós estamos ali com o meu irmão, Jaime Sampa, filhinho do Jaló de Pina, Gervásio Silva Lopes. Nós vamos ter daqui a pouco um pequeno Jumbai, não opera. Enquanto isso, nós jogamos música, não oferece você ainda. Não, pera, não pude. Podemos entrar logo na. Boa tarde, não irmãos guineenses que está no país, que está na Guiné-Bissau. Boa tarde, não irmãos na diáspora. Mané que bom olha nesse preciso momento, nós está nos Estados Unidos, nós está concretamente e cá na Nova York, mas sim nós está no estado de Massachusetts, nos arredores de Boston. Está amigo Dr. Gervásio, meu irmão, que não tem estado na face périco para o país americano e que não ilustre, que não é irmão, que um grande intelectual, que um guineense chamado Jaime Sampa. Que te ensino ali na Boston, para vir olhar no irmão guineense que está chamado Jaime Sampa. Jaime Sampa e um cidadão guineense, suma que você vê, que alguns que o conselho, que está a exprimir, no nome de Guiné-Bissau, várias intervenções que fazia na rede social, para aqueles que o conselho, de como e alguém que tem noção de país, que tem noção de que está papia, e está papia algo com conhecimento, está preparado na tudo que está papia. Minha irmãos guineenses, aos não tem no irmão Jaime Sampa é um homem casado e um jovem casado, pai de duas filhas, que está residindo ali nos Estados Unidos. Suma que você vê, não conheça alguns conversa aqui sobre a situação de no país que Guiné-Bissau. Não pedi tudo irmãos que não ouviram, para ouviram com muita atenção, para ver espaço amigo Gervásio não tem ele como um espaço de trabalho, não como um espaço de propaganda e que ninguém cria fake news. E a nós não está assumir que é que não faz a prol de no país, e a nós não entender como não tem responsabilidade com a sociedade, não tem responsabilidade com o país, e portanto, e cabe a nós não assumir como os cidadãos guineenses que nós cedo não fazem o trabalho na base de patriotismo. Não deslocar, não atravessar Atlântico, não vim Nações Unidas, notícia, alguns documentos para entregar ali nas Nações Unidas, para alertar a Organização Mundial sobre a situação política e social e de insegurança que não passa no nosso país. Não aproveita para passar no irmão Gervásio para dar-se abertura, e a partir de lá não tem conversa com o irmão Jaime Sampa. Suma que você vê, não cabia ali para pedir promover na imagem e com aquilo que te ensino ali. E a nós não está ali, tipo, pedir no irmãos para partilhar no vídeo simplesmente só para olhar, não na papia, ou simplesmente para a gente gostar de nós. A nós não tem compromisso com o país, que é um compromisso muito sério. Então, se um compromisso que não tem sério com o país, não tem como, não tem que fácil, que seriedade e com muita responsabilidade. Gervásio não passa a palavra e cabe fazer a abertura de comunicação que nós temos com o irmão Jaime Sampa. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde. A nós ainda ali e não concentra no meio-dia. Entretanto, somos que viva combatente incansável, Nanino Jaloka. Entretanto, somos que meu irmão filhinho tu fala. Nós estamos na periplo ali na cidade norte-americana. Aliás, desde ontem que nós estamos em casa, vou em vídeo, que nós estamos ali, nós saímos, não deixa a cidade de Nova York, não vim simplesmente para Boston, não vim ouvir, não é irmão combatente incansável, Jaime. Manga gente está
olhar aqui na papia que sotaque cabo-verdiano, bota pensar como é cabo-verdiano, não. E guineense, e na ula. Ulef. Ulef. Olha. Entretanto, nós estamos para bem, papia sobre. E também cenas que nós não olhamos aqui muito interessante. Que não é papia sobre ela e integrações de próprio comunidade naquele aspecto. E tem, ontem, durante a conversa que no papia, não teve no papia que o próprio Jaime, onde que o Filinto sugeriu uma coisa que é importante. A nós não gostamos que no papia não teve essa comparação com o Senegal. Para estar falar Guiné-Bissau com Senegal, Guiné-Bissau com Senegal. Mas acha como é? Que é que o país que Guiné-Bissau está mais adequado para ter essa comparação que ele e próprio Cabo Verde. Então, nós estamos ali numa cidade onde que está residindo milhares de cabo-verdianos. Então, a base daquilo que nós vimos para vir, tem a conversa com nós, irmão, é por isso ensino, novidade, que nós vimos para vir ouvir. Então, portanto, não vai para bagunça, é pequeno Jumbai, se o próprio irmão patriota fala voz, é um pequeno Jumbai que nós vimos para entender, que irá ser uma conversa interessante para ver que, porque Guiné-Bissau, se uma maneira que você vive, é um país pequenino, mas e falaram como é pequenino no tamanho, mas é grande na fama. E um país que a nós turno junta, que não pode deixar, para vencer, quer dizer, para assaltar para alguém que tem compromisso com o povo. E bonito, agora que chega na sede das Nações Unidas, onde é que hoje a grande nação está, né? Para você ver como desde 1974, Guiné-Bissau, apesar da independência de 73, mas é reconhecido na arena internacional, 24 de setembro de 74, para hoje a bandeira de Guiné-Bissau está hasteado logo na entrada daqui grande organização, que nenhum bala está falando sempre concerto das nações. Então, não vai para dar início a esse pequeno Jumbai. Ok, bom, não arranca. Boa tarde, meu irmão Jaime. Boa tarde. Olha, primeiramente, não agradeceu, quero a mim, em nome pessoal e em nome de meu irmão Gervásio Silva Lopes e em nome de irmãos patriota, não agradeceu para a forma como eu recebi ali na casa, eu recebi com a mulher, com a família, com toda a humildade. Vou mostrar realmente como a um patriota, vou mostrar realmente como a um panafricanista. A mim como panafricanista cancedo e Dr. Gervásio, a nós não tem que agradecer de forma como a você está recebendo, com toda a atenção que vou dando num país que é no país de origem. O que é que não me se apontou primeiramente? Qualquer análise que eu estou fazendo sobre a situação política e social de no país, me se pode fazer de uma forma séria, com muita responsabilidade, que para utilizar o conhecimento para fazer com que nós irmãos perceber concretamente que situação de país a hoje e que guineenses pensa para Guiné e qual que visão que tem sobre Guiné-Bissau. Muito obrigado, mano. Sufri para ter um bocado mais alto. Muito obrigado, mano Felipe. Muito obrigado, Gervásio. Dois irmãos, né? Acho que nossa relação ia ultrapassar a questão de troca de ideias, né? Sobre assunto relacionado com nossa terra natal, que é Guiné-Bissau. Acho que gosto de sentir-se um irmão, que me permitem também agradecer Gervásio e Filinto para a amabilidade, porque é que é fácil para atravessar o Atlântico, não sabemos, é que é fácil, é que só que gasto econômico, desloque, estando na New York, mas também desloque para bem ter ali, está com ideias ontem na casa. Isso é motivo de muito alegria e de muito gozo até, porque cada dia que eu estou de um irmão e cada dia que eu estou por estar com o irmão. Portanto, fica profundamente emocionado, você deve calcular, né? Até que nunca me se fez bem, já está bem, mas nunca me se fez bem. Mas muito bem, agora respondendo à primeira questão de irmão Flinto, a situação política de Guiné, quer dizer, é tão deplorável que é necessário bem mecânico. É necessário bem mecânico. Isso mora que não tem um carro, né? Não faz uma analogia. Botei um carro que está com um sério de problemas. Onde é que você levar? Você tem que levar mecânico. Se você sentir mal, questão de saúde, onde é que você vai? Eu tenho que procurar o doutor.
Então a situação política de Guiné também chegou a um ponto que é necessário bem mecânico. Ok. Se é necessário bem mecânico, o que é que mecânico se levantou a questão? Pronto. O mecânico está começando a analisar o carro. Então a mim está começando a analisar o problema de Guiné. Bom, de facto é preocupante. De facto é preocupante. É que de hoje que nós aqui uma atenção. É que de hoje que nós aqui uma atenção sobre o perigo, as ameaças que atual representantes ou detentores de poder aparente e real na Guiné está representando para a própria guinense. É preocupante, principalmente com últimas notícias, não é, de fluxo de drogas, me se pisa sobre essa questão. Não sabe como a hora que nós a falar de fluxo de droga, que é quantidade avultada, é que é só instabilidade política que está em causa, mas também está em causa a vida da própria população, e principalmente que é mais vulnerável, que é inocente. Portanto, não pensa como a autoridade de Guiné tem que ter mais a responsabilidade. Tem que ter mais a responsabilidade. Né? Tem que esclarecer a população mais triste que é o fluxo de droga, mais triste que a ocultação. Né? A autoridade guineense, essa sindicumá, é que tem de ver, de prestar declaração a povo guineense. É triste, porque tinha um avião, no entanto, que tem uma comunicação, um comunicado oficial a respeito daquele avião misterioso. Porque fazer apreensão de toneladas de droga, no entanto, que tem nenhuma comunicação oficial para parte da autoridade guineense. Então, nós está, digamos, numa espécie de um país de animosidade, de troça, de gozo, de zombaria. Então, nunca me se corre risco de falar isso mais uma vez que o Estado de Guiné está a folhear, porque já tinha discutido isso, né? Nunca me se repetiu, nunca ser bastante exaustivo, mas o Estado de Guiné é quase que folheado e essa corre risco de desaparecer. Se continuar assim, está com risco de desaparecer. Algumas pessoas que até gostam da sua opinião, porque é uma opinião franca e direta, mas se de facto que tomar medidas necessárias, o Estado de Guiné está com risco de desaparecer, principalmente com o fluxo de droga. Não só fluxo de droga, nunca foi o que está por trás também. É que criminosos de alta periculosidade, altos traficantes de drogas, estão procurando justamente Guiné-Bissau para refúgio. Então, Guiné tem servido também, não só como plataforma onde está gira drogas, mas tem servido também como um santuário de criminosos de alta periculosidade. Portanto, é preciso olhar tudo dimensão. É que, por acaso, o último relator do Departamento de Segurança dos Estados Unidos da América aponta justamente para a questão de instabilidade na sub-região. Mas que falou em instabilidade na sub-região e está trazendo a questão de tráfico de droga para pôr no centro. Portanto, é preciso ter uma responsabilidade a representantes do povo na Guiné-Bissau. É preciso que não compromete, porque dirigir uma nação é que é brincadeira. É compromisso. Às vezes não está abrindo mão de tudo para não dirigir a nação, para não servir o povo, para não servir quem é mais vulnerável. É um pacto social, se o Jean-Jacques Rousseau está a falar. É um contrato social. Né? Não tem que ter um contrato social para o povo. Abre mão de tudo. Né? É que, por acaso, que pessoas mais humildes, que está aceita, entrar nessa disputa. Né? Portanto, acho que vamos fazer mais ou menos uma radiografia sobre Guiné-Bissau, mas vamos aberto para... Sim, Gervásio, Gervásio, sim, o poder... Entretanto, bom, supostamente que você me falava já, você, não é irmão que não tem ali, Jaime, que comanda interessante essa abordagem. E alguém que constitui dos lados, supostamente que não falava, não tem estado a receber, vou desculpar, chamadas não irmãos, não irmãs, entende desligar ainda. Essa comunidade que está instalada, né, lindo cidade que nós estamos, né, e estado, esse Massachusetts, Estado de Massachusetts. Exatamente, pois. Então chamaram que não recebe, vou desculpar, só para desligar, vamos falar não manda ligar vos. Vigentes que me esteve para vir visitando, aqueles que não dão boa vinda. Entretanto, semana que você não é irmão Jaime, e alguém que conhece dos lados, semana que não fala, importante. Cabo Verde é um país que não toma independente, e não irmãos, e você vê até 1980, e um país irmão que não tem a mesma bandeira, não tem partilha a mesma política, não tem a mesma ideologia, não tem o mesmo fundador da nacionalidade, que ser no camarada Amílcar Cabral, que é pai de nacionalidade tanto de Guiné como de Cabo Verde. Então, baseando no conceito, aliás, é como ainda não fala,
é mais fácil para não fazer analogia entre Guiné-Bissau com Cabo Verde, em vez de não fazer com o Senegal, que também independência desde 1960 e também proveniente, apesar de não cola, mas é proveniente de uma outra colonização que é diferente. A nossa Cabo Verde está partilhando a mesma língua e mesmo tudo. É mais fácil não compartilhar. E Jaime vive na todos dos lados. E guineense que cresce na Guiné e cresce também na Cabo Verde. E atualmente está radicado na Boston, está praticamente inserido numa área onde aqui tem quantidade de cabo-verdianos. E ontem, fora de tela, nós estávamos na papia, a nós três, e tem coisas atualmente aqui na Guiné, no pleno século XXI, que está discutindo na Guiné. Jaime, mestre, só para você fazer um tipo de radiografia em termos de situação social, por exemplo, quando para a situação social, não fazer uma abordagem, por exemplo, no caso que Guiné-Bissau não ultrapassa nenhum momento, porque não tem já ano letivo que está nulo, mais de 2 anos, não vai para o 3º ano, e não tem mais comunicado, não está quase na véspera de entrada na 2022, e não sei como 2021 é marcado só para greve, e própria organizações sindicais fala mais como não vira, ou aliás, Camba vira para outro ano, com situações novamente de crise social, que cedo de questões de educação, saúde, que não afeta Guiné-Bissau no momento. A experiência que eu tenho na Cabo Verde, Guiné-Bissau é o primeiro país que toma independência e impulsiona praticamente, na papel, o primeiro país que toma independência na papel a nível de Palop. E depois, e força de a saída de brancos também, de português, aliás, naquele outro resto do país. Agora, falando do Cabo Verde, que não vizinho, que não partilha a mesma coisa que eles. Como é que tu acha? É problema social que não afeta a Guiné-Bissau. Atualmente na Cabo Verde também a sofrer do mesmo problema. Ou é uma coisa já que está ultrapassado? Uma boa pergunta, uma boa colocação, mas é interessante essa analogia, trazer a realidade cabo-verdiana para equiparar com a realidade guinense ou para comparar com a realidade guinense. Porque, na verdade, Cabo Verde é o país mais próximo de nós. É mais próximo de nós, não tem uma história comum. Aliás, é difícil contar a história de Guiné-Bissau, pouca conta a história de Cabo Verde. Assim como é difícil contar a história de Cabo Verde, pouca conta a história de Guiné-Bissau. Portanto, é a realidade mais próxima. Mas o que Cabo Verdeano faz, basicamente? Cabo Verde, para além de fazer alternância política na altura da abertura política, com bastante sucesso, mas Cabo Verde faz uma coisa que é impressionante, que Guiné-Bissau tem que fazer urgentemente antes de entrar na questão da educação. É transferir poder, é ter poder. Cabo Verde consegue fazer isso. É ter poder na mão de pessoas, é colocar poder nas mãos das instituições. Na Cabo Verde, decisão institucional. É que há pessoas individuais ou coletivas, ou homens de farda, que estão a tomar grandes decisões sobre o futuro da nação. É a instituição que decide sobre o futuro da nação. Mas por que o poder sai na mão de pessoas na Cabo Verde e vai na mão de instituição? Porque a instituição na Cabo Verde tem peso mais que pessoas. Mas na Guiné, pessoas individuais ou coletivas, ou homens de fardas, me prefiro chamar assim, linguagem mais simpática, para não ter sensibilidades, portanto, que tomam decisões. Foi recentemente tomar de posse do senhor Umar Sissoko Embalo como presidente da Guiné-Bissau. Estava por detrás dessa tomada de posse, né, homens de fardas. Portanto, na Cabo Verde isso que está acontecendo. Olha a coisa que acontecido mesmo na transição de governo. Isso tornado público quase que absurdo. Tal ministro, atualmente é ministro do Interior na Guiné, com homens de farda acompanhado, dirige a instituição de Estado, substituindo o ministro, o secretário de Estado, diretor-geral, com homens de fardas, bem armados. Portanto, nada. Mas isso que está acontecendo na Cabo Verde é absurdo. A nós, todo dia, não estamos a pedir um Estado democrático de direito, onde a instituição está funcionando a estrito limite de competência. Então é necessário ter poder nas mãos de pessoas, nas mãos de homens de fardas e colocar poder nas mãos de instituição credível. Mas isso tudo significa, usando a linguagem mais simples, o que é que isso significa? Ter poder nas mãos de pessoas e colocar nas mãos das instituições. Isso significa reforma profunda do Estado guinense.
O que é que significa a reforma do Estado? Normalmente, todo dia não estou a ouvir políticos, ativistas sociais, não só fazedores de opinião, a falar reforma do Estado. Mas o que é que significa a reforma do Estado? Reforma do Estado é criar novas instituições do Estado, mas mais do que isso, reforma e fortalece instituições do Estado. Então a Guiné-Bissau precisa de instituição forte e credível que puder decidir e que pode, essa decisão que pode ser, né, coagido ou contornado para pessoas que têm, digamos, negócios obscuros, como está acontecendo na Guiné. Portanto, é lamentável. E outro aspecto também, relacionado ainda que isso entra na questão social e educação, mais uma vez, forma como puder ser gerido na Guiné, isso tem implicações. E está por em causa a própria democracia. Imagina, botar um partido que vai à eleição, me PGC, não deixei isso claro, a mim nunca foi militante de partido político partidário nenhum, nem na Guiné, como na Cabo Verde, mas sempre tem uma participação ativa. Aliás, te lembro na Cabo Verde, nos bons momentos, eu era colaborador do Jornal da Nação, tenho publicado mais de meia dúzia de artigos para o Jornal da Nação de Cabo Verde. Mas o que está acontecendo, isso não se falava? Um partido está à urna, está a ganhar eleição de forma transparente, para sinal a presidente do partido que deve ser primeiro-ministro, né? Não está a partir de princípio. Bom, isso é a regra geral, né? Porque primeiro-ministro é cabeça de lista dos partidos concorrentes às eleições. Portanto, ele ganha eleições, se o partido ganha eleição, tem que indicado para cargo do primeiro-ministro cabeça de lista desse partido. Mas o que é que acontece? Porque Guiné-Bissau tem um primeiro-ministro que vem de um partido que tem expressão. Por formar um grupo parlamentar na Guiné, deve haver 5 deputados, né? Isto é um deputado que está no seu controle. Pois é, então, isso é absurdo. Isso é absurdo. Como é que estava agora na escola para ensinar um menino? Não está perante um Estado de direito democrático, né? Onde que está prevalece valores de direitos, etc. Portanto, é absurdo. Que podia ensinar meninos esses valores. Então é necessário, não começa a dar exemplo, depois para não poder ensinar meninos, para não poder transmitir as mensagens. Porque sempre vai falar alguém gosta, o primeiro-ministro de Guiné é que ganha a eleição, se o partido ganha a eleição. No entanto, o partido ganha a eleição, o presidente da Assembleia, ele partido ganha a eleição, ele está falando, como que não faz isso? Como que não relaciona com tudo esse facto? Portanto, é complicado, é preciso não fazer uma opinião clara, é preciso um papel claro. Ora, com a atividade política partidária, tem que falar claro, e falar claro é importante. E fala claro, às vezes só é que é suficiente. Fala a verdade. Fala a verdade, conta a verdade, que é por trupar. Isso facilita o desenvolvimento do país, está facilitando o andamento do país. Em relação, a Cabo Verde não termina já, em relação à questão que é a equiparação, olha, na verdade, ontem, durante um banquete na linguagem platônico, não tive a conversa, não falei assim, questão de greve na educação. Greve na educação, no setor da educação só na Cabo Verde, é impensável. Pois um professor cabo-verdiano tem larga experiência como professor na Cabo Verde. Pois um professor cabo-verdiano também greve porque deve um mês de vencimento. Que é absurdo, que ele quer discutir próprio na Cabo Verde. Que ele é assunto, que faz parte da agenda. Porque o governante cabo-verdiano é comprometido com essa nação. Que fraco o profissional de saúde. Profissional de saúde na Guiné, isso é grave. É grave e é vergonhoso. Quer dizer, não tem coisa tudo dimensão. É grave e vergonhoso. Profissional de saúde está a reivindicar seus direitos. Bota de mais de anos. E ainda bota a perseguir o gás lacrimogêneo porque entra em greve. Pouco se pagar. Nem pouco se pagar com dignamente. Mas agora, não para ou não pensa. Mas o que é que Cabo Verde tem que Guiné-Bissau não tem? O que é que Cabo Verde tem que Guiné-Bissau não tem? Isso que não tem que pensar. Cabo Verde é um país pequeno, de parcos recursos. Parcos. Alguns já falou parcos recursos, significa, na linguagem mais exagerada, que não está produzindo nada, mas que não está exportando nada. Mas olha a Guiné-Bissau. A dimensão territorial bastante considerável, recursos abundantes. Mas Cabo Verde tem uma coisa aqui, Guiné-Bissau. Cabo Verde investir nas pessoas, investir na educação. Porque se é um homem, se educar direito, é para servir a nação direito. Agora, imagina um país, uma Guiné-Bissau, é o único país no mundo, e é mais de tudo, para não tentar comparar. É o único país no mundo que tem ano letivo sucessivamente nulo. Você não se forma cidadão. Você anular ano letivo, todo ano, que tem escola para pessoas. E que tem um rendimento mais ou menos, está conseguindo pôr seus filhos na escola privada. Isso é extremamente preocupante. Mais que preocupante, é vergonhoso. Não tem que parar, não pensa Guiné. Se de facto não investir, para a Guiné anda nesse sendo de desenvolvimento, nessa linha de desenvolvimento almejado, que é que não está considerado mais ou menos razoável que todo um ser humano deve desfrutar dela.
Portanto, não tem que pensar Guiné-Bissau nessa linha ali. Acho que satisfazer. Bom, a minha avança, assuma com o Jaime, Muito e obrigado. tem questão que o Mister também apontou sobre como ocultou a composição do parlamento guineense, se realmente que parlamento, se algum guineense está a sentir orgulho de olhar aqui parlamento, de forma com seu comportamento, se tem realmente na corresponde que a expectativa de guineenses é como que o parlamento pode ajudar a resolver problema próprio do povo, onde que praticamente está discutido assuntos importantes, onde que alguns deputados têm estado comprado, não é, para tomar decisão ou para votar algumas leis a favor de grupos altamente criminosos, que muito perigoso, que não põe próprio em causa alguns apoiantes, gente que não apoia o próprio regime, que tem estado na face mal ao país. Como ocultou a composição de que parlamento? E o que pensa sobre o parlamento? Tenta fazer mais ou menos ideia para não compreender. Parlamento de Cabo Verde e de Guiné-Bissau, em termos de homens e mulheres que estão representados nas duas instituições de dois países diferentes, fazendo de mais ou menos ideia para guineenses que não ouvindo, não irmãos que não ouvindo, para poder ter mais ou menos qual que diferença entre o parlamento de Cabo Verde e de Guiné-Bissau. Se colocando na posição ingrata. Eu love Guiné-Bissau, ninguém país, portanto, às vezes, nunca te sinto muito confortável trazer que eu essa comparação e a diferença, porque está atingindo, está perfura minha espírito, sabe? Não sou como patriota, né? Então, mas lamentavelmente não tenho que falar a verdade. Emmanuel Kant está a falar, ou está a fazer uso público de razão, eu tenho que falar a verdade. Portanto, é necessário falar a verdade, né? Lembra, no segundo Fórum de Transformação de Cabo Verde, a conferencista magistral era na altura o Dr. Carlos Lopes. Será que foi o tema de conferência? Mudança de mentalidade. Acho que o Carlos Lopes nunca foi tão franco para o Cabo Verdeano, só durante o segundo Fórum Estratégico de Desenvolvimento de Cabo Verde, que decorre na Assembleia, no Salão Nobre da Assembleia Nacional de Cabo Verde, já lá vão uns aninhos. Mas muito bem. Olha, em relação à pergunta de Felinto, não se tenta fugir, mas tem consequência. Em relação à pergunta de Felinto, me se falou o seguinte, nunca me ser profeta de desgraça em relação ao futuro de Guiné-Bissau. Nunca me ser profeta de desgraça em relação ao futuro da Guiné-Bissau, mas vou permitir só falar uma coisa. Vou permitir falar que Guiné-Bissau perde uma grande oportunidade. Guiné-Bissau perde grande oportunidade. Perde grande oportunidade na nona legislatura. Dificilmente, mas Guiné-Bissau tem encontrado uma oportunidade bastante favorável sobre o que aconteceu na nona legislatura. Às vezes eu comitei as opiniões, eu não tinha discutido isso também com algumas pessoas pensavam a meu afeto a Partido Africano Independente de Guiné-Cabo Verde, PGC. Não, mas na verdade não. Por que não falou uma Guiné-Bissau que se encontra mais as oportunidades sobre quem encontra na nova legislatura? Porque repara, na nova legislatura, PGC tinha uma maioria absoluta. Mas para além de ter maioria absoluta que te permitiu só governa com uma certa abertura, a PGC convida outras forças políticas, altos dirigentes de partidos na oposição na altura, PRS, foram todos convidados, né? Me lembram da memória, claro, somos, porque indigna tanto que me fica aquele na memória. Portanto, na altura, acho que Florentino Mendes Pereira era ministro da Energia, salvo erro. Acho que o Dr. Carmelita Pires era ministro da Justiça, né? Mas esse é bem de um partido que ganha a eleição. E sem expressão, mesmo na casa de Dr. Carmelita Pires. Portanto, era um partido sem expressão. Portanto, aí é que é necessário falar a verdade. Então, Domingos Simões Pereira ali foi um pouquinho inteligente. E convida tudo isso. Ele falou, ok, não junta, não cria um sistema democrático consensual, não mobiliza recursos junto de entidades competentes, credíveis, tipo Fundo Humanitário Internacional, Banco Mundial, Mesa Redonda, etc., para não poder desencravar a Guiné, para não relançar a Guiné, para não tornar a Guiné mais razoável. Interessante, é democracia consensual. É uma forma de resgatar a Guiné, porque não é bem de guerra, 7 de junho. Então, no Estado ficar
digamos, Fragilizado. bastante fragilizado, vulnerável. O país fica vulnerável, nem Estado nunca tem condições, nem escola nunca tem condições. Então é necessário relançar o país. E para relançar o país, papel de oposição, assim como de situação, é bastante importante. Nessa matéria, que Cabo Verde dá grande passo também. Democracia na Cabo Verde, apesar de grande divergência, mas é bastante consensual. É bastante consensual, é bastante nobre, né? É bastante nobre. Que a autoridade está a colaborar pacificamente. O Parlamento está funcionando na estrito limite de competência. Deputado cabo-verdiano, nem no sonho que está a de partido A, partido B, para trazer várias discussões e ainda está a impedir o tribunal de decidir sobre A, B ou C. Então, são guineenses, não se brinca, de fato não se brinca. Não pensamos em geração, a geração atual, a geração vindoura, também fazer política na Guiné com uma certa seriedade, com bastante honestidade, para servir o povo, para servir a nação, né? Para tornar, para lavar a imagem de Guiné, para lavar a imagem de Guiné. Tem um pormenor que o Filipe perguntava, tenho que responder. Há tempo atrás, alguém falou assim, Guiné precisa de frienta, não frienta chão, não frienta terra, não frienta terra. E aquela linguagem que eu acho mais interessante que usar na política bissau-guinense na altura da nova legislatura. Frienta que terra significa que não apazigua a terra. Por isso, que convidar o partido da oposição na nova legislatura. É convidado altos dirigentes da oposição que ganham a eleição, bem faz parte. Bem no governo da nação. No campo terra. Então, portanto, é isso que eu falei na Guiné. Então, dificilmente, mas tem esse consenso. Para a fragmentação que se estou no parlamento de Guiné-Bissau, para a fragmentação, nível de conflito, dificilmente tem consenso para o governo da Guiné. Muito dificilmente, né? Nunca sabe se respondeu, né? Sim, e Gervásio, pode avançar. Bom, e tem coisa aqui muito importante que se não vai gostar para apontar, porque é que ainda não usa tema mesmo para tentar fazer aqui certa comparação, analogia entre Guiné-Bissau e Cabo Verde. E está ali uma cena que é muito importante. Agora, quando eu papel Cabo Verde, não é papel Guiné-Bissau, e cada passa que é que não é irmão falar, pergunta que não tem de bater fácil. Na cada etapa que não avança, entre em fácil outro, não tem de bater punta, que é que Cabo Verde tem a mais do que Guiné-Bissau. Sempre não tem de bater puntas. Que manda, na todo campo, está no frente. Se não é para papel em termos de disciplina militar. Guiné-Bissau com Cabo Verde é diferente. Quanto a voz como na Cabo Verde está funcionando, instituição na Guiné-Bissau e homem de fardas que toma conta de trupar lugar das instituições. Entretanto, Guiné-Bissau é uma que você vê, antes de fazer a pergunta, você vê como é o único país no mundo que na prática e falou como Gervásio Silva Lopes, que atinge 65 anos reformado. Algum dia na Guiné-Bissau vou chegar a ouvir falar do como, por exemplo, no papel de homens de farda. Vou ouvir falar do como, vou conhecer militares que falaram como está na reforma. Chefe de Estado-Maior não vai para 80 anos de idade. Não há reforma na Guiné-Bissau. Então, o que é que ela está levando para entender? E de como e tem desorganização, instituições que não funcionam. Falando de aspecto, não vai para uma pergunta que vão entender como é caricato, mas não diz a voz. Povo ouvir. Que é que não papel ontem fora de tela, filhinho, não papel de como, minha pergunta me fala de Gil Simedo. Meste, baseando nessa, para minha irmã responder, bom direito, para entender um país como aqui está fácil. Na Portugal não catou já, na outros países mangaré não catou já, mas bom direito. Será que na Cabo Verde, falando de cultura, que Cabo Verde também tem um bocado mais avançado do que nós, mas apesar de nós não termos mais diversidade na cultura, mas acaba de cá avançar e acaba de cá reverter a favor do país para ver de má gestão. Na Cabo Verde, na Guiné-Bissau, nós sabemos, artista profissional, por exemplo, tanto no futebol, que nós sabemos como coisa que acaba de partidarizado, que tem que ser uma coisa que nós sabemos como, e de nós tudo tem que ser uma coisa partidária, que pertence a nós tudo. Na Cabo Verde, artistas profissionais que representam o povo, porque cultura, hora que existe, e tem nessa instituição que está regulamentada. É como a artista também, hora que canta, e está falando como a letra que é mentira, ou é vídeo ali que no irmão patriota na fazenda nessa página,
e pertence ele para ver como existe uma regulamentação naquela área. Na Cabo Verde, será que artista está participando na política? Ora, quando falou será que artista não sabe como é cidadão? Não falou de como em termos de ser opção política. Mas na Guiné não se vê de como e está acabando de matar a cultura. Porque havia que artista, depois que está bem sério de nós, e que está torna já artista guineense, está para se tornar artista PGC, artista de certa formação política. Como é que o Cabo Verde está funcionando? E mais ou menos, vamos se pôr fazendo comparação, vou tirar a conclusão. Como é que está funcionando na Cabo Verde? E bom para prestar atenção, boa ver parte. Eu estou fazendo só pergunta ingrata, demais. Foi a pergunta, foi a conversa de ontem, na tua de jantar. Mas é verdade, deixa-me responder de forma direta. Deixa-me responder de forma direta. Na Cabo Verde, lei eleitoral cabo-verdiana, nunca tem memória agora esse artigo, que só falei exatamente, lei eleitoral cabo-verdiana, está nega artistas profissionais para participar na campanha eleitoral. Isso é para salvaguardar a questão, digamos, cultural, sabe? Para que mistura cultura e política é bastante complicado. Por isso que a lei eleitoral de Cabo Verde é nocivo e nega mesmo artistas profissionais para participar na campanha eleitoral. Mas por que Gervásio fazia a questão? Porque, na verdade, ontem manifestei a preocupação. É absurdo. Um dia como é absurdo. Associação de professores, sindicatos, né, manifesta claramente, esse grupo de professores, associação de professores, sindicatos, afeto a candidatura A, B ou C. Afinal, naquele país que não está. Quer dizer, sindicato, que é um órgão fiscalizador independente, mas, no entanto, ele afeta a candidatura A, B ou C. Então, dá também toda essa explicação. Por que é que o professor está em greve? Porque alguns dirigentes sindicais deixam ser manipulados para partidos políticos ou para dirigentes político-partidários. Portanto, isso é preocupante. É importante que não avance nesse sentido, mas a questão de Guiné é por aí que você deve resolver. A questão de Guiné, boca sem resolver, hora que paga professores. Não, a questão está continua. Boca sem resolver para hora que se só terminar mandato ou próxima eleição. O problema está continua. Né? Boca sem resolver credibilização das instituições. O problema está continua. Não tem que ter solução para Guiné. Quer dizer, tem que ter ideia clara. Como é que Guiné-Bissau pode sair de tudo esse barragem, de tudo esse impasse político. Tem país no mundo que tem problema. Alguém deve ser certeza absoluta. Tem país no mundo que tem problema. Se no outro dia alguém falou, droga existe na toda parte do mundo, inclusive na Cabo Verde existe, mas muito bem. Só que nem é cabo-verdiano, nem é americano, nem é guineense. Portanto, então, é questão que tem a ver com Guiné-Bissau. Mas como é que Guiné-Bissau agora tem que sair de tudo esse impasse, de tudo esse marrasmo, de tudo esse sobressalto, desse intentone, desse golpe de Estado? Não tem que encontrar solução com visão clara sobre Guiné-Bissau. Sim, e tem a pergunta que o ministro fazeu. Como a culta olha a imagem de regime atual que quer respeitar direitos humanos, que uma preocupação imensa que desloca a mim que meu irmão Gervásio Silva Lopes, que não tem Nações Unidas, que uma preocupação imensa mesmo. Não respeito direitos humanos, não respeito liberdade de imprensa na Guiné-Bissau e próprias instituições de república que está funcionando na totalidade, que conhecimento de tudo guineense, sistema de malabarismo na política. Como a cultura hoje é comportamento na Guiné-Bissau? Muito bem. Qual que e análise que está fazendo sobre comportamento de tudo esse que acaba de citar ali? Permitem-me falar só sobre liberdade de imprensa. Mas antes disso, para deixar claro, nunca tem nada contra a senhora Embaló, não é? Pessoalmente, não. Pronto, é presidente da Guiné, de forma que chega a presidência, está tudo bem. Portanto, o que é que me sabem falar é porque agrada a algumas pessoas, inclusive apoiantes, etc. Mas pronto, exercício da cidadania. Aliás, política é uma atividade nobre e que deve ser feita aqui elevação. Portanto, não tenho palavras também suficientes e recheado de N considerações, né? Portanto, nunca te insulta ninguém. Mas tem uma coisa que é interessante. Me fica com uma imagem
indelével, uma imagem muito forte contra um jornalista moçambicano que ocorre há largos anos, que é Carlos Cardoso, jornalista de origem portuguesa, mas tem trabalhado na Moçambique, tem investigado questões sensíveis, não é? Portanto, ele foi executado na Moçambique, não é? A sangue frio, depois de investigação apurada de responsabilidade, e que um dos deputados de Frelimo, se não me engano, na minha memória, é Siba Nakuakwa, estava envolvido como um autor moral da morte do jornalista Carlos Cardoso, em um atentado à liberdade de imprensa. Né? Isso fica com ele, é afetado profundamente. Mas ainda mais duro é que bem à tona o nome de Nyimpini Chissano, filho do ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano. E para quem nunca sabe, na linguagem tradicional de Moçambique, Nyimpini significa guerra. Portanto, a questão de atentado à liberdade de imprensa é que a apanagem só de Guiné-Bissau existe em outras paragens. E que por acaso que Guiné-Bissau retirado isto, digamos, mais tolerante, ou para participar na matéria de democracia, etc. Mas nunca se gosta nada, nem se olha que bom olho o comportamento de Sissoko Embalo em relação a homens de imprensa. De forma que te dirige a homens de imprensa na Guiné-Bissau, falta só insultar-se. Falta só insultar-se. Né? De 3 palavras na boca, acusar-se de pertencer a partido A, B ou C. Não, jornalista sai lá para fazer perguntas. Se nunca tem argumento para responder, fica calado. Vou também obrigado a responder tudo. Agora, insultando o pai de família, em pleno exercício de sua função. Isso só pode acontecer na Guiné. Olha, haja tolerância, haja paciência, né? Quer dizer, é vergonhoso até com aquela imagem. Alguém falou na autoridade, deve ter um olho muito fino demais. Quer dizer, deve olhar coisas boas demais na vida. É por isso que tu olha só. Não, quer dizer, boca por dirigir um homem de imprensa, por mais pergunta sensível que fazer, de outra forma também, mas adequado de responder. Agora, pô, insultar, quase que insulto. Em pleno exercício de sua função. Agredi-lo, acusá-lo de pertencer a partido A, B ou C, ou de falar até. Né? Porque a pergunta é encomendado. No entanto, boca da presta declaração verdadeira para a população, que a jornalista tem que fazer. Agora, a pergunta se só de entradas e tropas estrangeiras, que é estrangeira nada, dizem que é senegalês, pronto. Vai perguntar sobre as tropas estrangeiras senegalesas nas ilhas da Guiné. Certeza absoluta é que respondeu com uma certa agressividade. Né? Porque é pergunta que agrada-lhe. Vai perguntar sobre aviões que está no aeroporto de Guiné, certeza absoluta, te respondeu com uma certa agressividade. Porque é agradável. Então, é realmente, de facto, uma certa impreparação. Uma certa impreparação. E cadê hoje, como falei isso, não tinha conversado no outro dia. Guiné-Bissau, tantos quadros que tem, tantos homens formados que tem, por que se socorre Presidente da República? Nada contra. Essa é uma questão de guineenses realmente. Nada contra a pessoa em si. Aponta. Mas por que se socorre é Presidente da República? Falem claro. Quer dizer, só poderia ser diretor-geral, diretor de um serviço, qualquer. Mas Presidente da República, pelo amor de Deus, gente. Ninguém sabe, nunca me ensinei a comparar com Cabo Verde. Porque no sistema tem igual a Cabo Verde. Às vezes espantou, agora eu falei, o sistema de Guiné tem igual a Cabo Verde. Tão igual a Cabo Verde. Mas eu estava perguntando, um político cabo-verdiano, um deputado cabo-verdiano, um servidor público na Cabo Verde, se sistema. Nka corta lá e só para gente se kunza entra é importante para o a indagação coisas como aqui exclamações às vezes que não faz e para ver que como não faz exclamação importante para vos que kunza entra para mostrar vos uma noção para uma analogia que ser comparação entre Guiné-Bissau com Cabo Verde e no irmão Jaime Sampa e filho nativo de Guiné-Bissau e Kirsi na Guiné e acaba também de Kirsi na Cabo Verde. Então ele consegue tudo dos lados. É como é importante. O porquê é como é importante? É importante que aqui punta voz. Se Guiné-Bissau tem quadros e tem gente, por que comanda Sissoko Presidente da República? E uma coisa aqui importante lá. O atual Presidente de Cabo Verde que é essa função. E professor universitário. E dá provas e um quadro reconhecido, escritor de vários livros, e professor e constitucionalista de renome na Portugal, e conhecido, e alguém muito bem conceituado. Então, e acaba de culminar que o cargo de Presidente da República, como eu falei, garante estabilidade. Não tem exemplo de Portugal.
professor Marcelo Ribeiro Souza e colega de que presidente de Cabo Verde. E aqui na Portugal, e um quadro de renome na Portugal, e formadores de formadores, e constitucionalista conhecido ali na Portugal, e acaba de vacunar, ou seja, que curso, que cargo de presidência da República, que aqui me se mostra a vós, e que lugar de buscar emprego, e que lugar de falar com a, porque cá existe curso de presidência da República, e que lugar de falar, não vai fazer treino, para falar com a, não, manda primeiro mandato e corre mal, segundo mandato não corre bem, não, para ver que, porque a presidência, botar chegar que regras, ou tem leis, tudo que estava já regimentado. Pois. Portanto, e tem prerrogativas que estava já tudo regimentado, Constituição falece, ou seja, antes de mim vai para lá, não se vai já como e esse que não serve funcionar, como não vai não para vai, ora quem chega lá para com a regra te editar vai antes jogo, e agora como se joga. É importante para prestar atenção no que aqui fala. E punta Guiné-Bissau, o porquê que manda nota nesse socorro, que nunca foi diretor de escola primária, nunca foi funcionário de qualquer instituição, tanto privado como tudo que vai para a papia, e pouco por vai buscar, e está falando no estrangeiro que fazer. E que foi diretor-geral, diretor de serviço, e que foi comerciante, e que foi nada, e que foi secretário de Estado, e que foi nada. E que foi nada. Então, e quer dizer, vale a pena para qualquer guineense ter receio de exclama. Que vive, isso é que falou, que é só ciúdio e fino, ou seja, como é ciúdio, é só coisas bom, e que é que ela não. E o acaba de punta, porque nenhuma parte do mundo é modelo que tem na Guiné-Bissau. Pode ter um ministro na função que cata lei, botar um chefe no Estado-Maior, que pensa que cata lei, que tem, quer dizer, e Guiné-Bissau é um país ímpar no mundo, que ela que se mostra diferente. E só por isso está enquadrado, é que mandar fazer, que semana já me soube no estilo. Deixa só um remate antes de Mano Flint fazer outra pergunta. É impressionante, Guineenses, que sério, que se leva a questão de Guiné com bastante seriedade, se vê como é preocupante. Olha, o que acontecia há dias que faz corretiu tinta na Guiné, é questão de revisão constitucional na Guiné-Bissau. É impressionante. Tudo alguém de Guiné-Bissau, no outro dia falava isso, tudo alguém na Guiné, menos que mais humilde do ponto de vista acadêmico, que não tinha menos instruído, se vê claramente que é de competência do Presidente da República. Tudo alguém seu projeto, iniciativa de apresentação, da revisão constitucional, perdão, e que é de iniciativa do Presidente da República, e sim dos deputados. Né? Mas o que está acontecendo na Guiné? É estranho. O Presidente da República de Guiné toma a iniciativa de rever a Constituição da República. Até aqui está tudo bem. Porque toma secreto, uma iniciativa, toma. Pronto. Até aqui está tudo bem. Não corre nenhum mal nisso. Você entende como chamar? É que grandes juristas de praças de Guiné, constitucionalistas, fazedores de opinião, ditos estudiosos, aceitam participar na elaboração da nova Constituição da República de Guiné-Bissau. Estranho! É estranho, gente. Barriga. É estranho. Mas por que você sabe claramente que isso é a competência do Presidente da República? Isso cabe a deputados, tem leis, tem regras. A instituição tem que funcionar, cada passo que confere inicialmente. Então, poder ainda está na mão da pessoa. Você nunca critica só com relação a isso. Nem critica justamente que os juristas que participam nesse projeto, você sabe claramente isso e que compete, o Marcelo Coimbra. Portanto, é estranho. Não tem que repensar nossa terra. E outra questão que não me pode fazer uma abordagem bem clara, porque eu não sei como é especialista tão próprio na matéria de sociedade, como é que botou o povo guineense, quer guineense na diáspora e suma guineenses que estão no país, como é que está a analisar o comportamento de povo guineense, quer na diáspora, suma no país? Como é que eu acho, como é que eu estou a olhar, como é que eu não percebi
Que leitura que eu poderia fazer, não sei. Não, não tem salário guinense, não tem salário guinense. Ok, só a pergunta é difícil, se vamos falar um bocado, agora que fazia uma pergunta, só... Não, me fazia uma pergunta para e tem estado... Não, purificar que é também, purificar que é. Sim, e tem estado na parte, nas redes sociais, não sei como é, a mim, o meu irmão Gervásio e outros irmãos não têm ele como uma plataforma, um lugar de trabalho. E que por acaso que não atravessar o Atlântico para Bilde. Não tem ele para exibir uma imagem, para a gente simplesmente apreciar uma imagem, não. Não precisa, para não comunicação ter nem efeito no país e na sociedade. E a sociedade guineense, últimos anos, está em contratempo. E a bocal que análise que está a fazer sobre a sociedade guineense. E preciso não tentar estudar a sociedade para não perceber. Num país onde que a situação é caótica, o país está de rastro na chão, onde que o próprio povo que é capaz de sair na rua para reivindicar próprio esse direito. E próprio alguns gente que não apoiam o regime, que tem estado na sacrificá-los. Alguns próprios vítimas de espancamento do próprio regime, continuar na apoia o regime. Mas o que leva eles naquilo? E para ver que é qualquer razão. Qualquer leitura que está a fazer sobre isso. E algum medo ou questão espiritual ou cultural e tem a ver com isso? E para ver o que é que mandei por ser só na Guiné-Bissau? Onde é que um guineense possa exprimir, possa tomar-se decisão e possa avança mais de que Estado procura instituições internacionais de uma maneira que a mim, que meu irmão Gervásio não faz que apoio de meu irmão Anísio Dami e que bom, e com outros irmãos que me sepam em citar esse nome, é andanças como a olhar. Nós sabemos a política, imagem de país. Fazer uma política, imagem de país, situação, principalmente situação política, instabilidade, que sobressaltos, tudo que a Guiné-Bissau vive, e tem reflexos na vida das pessoas. Tem reflexo. Às vezes não para por não prestar atenção sobre isso, mas tem reflexo. Então, eu não estudo como de Guiné, que vive tudo que é sobressaltos. Não tem um certo trauma. Não tem um certo trauma. A por acaso, não tem um certo trauma também. Porque não assiste guerra, não é guerra, não é pessoas que estão morrendo. Então, de facto, é complicado, é complicado. Mas, basicamente, se alguém falar disso, você vê como a minha imagem não fica com ele de Guiné. Guiné fica bandido. Guiné é bom povo. Guiné fica traficante de droga, não. Guiné fica violento. A nós é um povo amável. Agora, situação política atual, se reflete, obviamente, na nossa vida diária. Portanto, eu nunca posso negar isso. Isso existe. É com muita dor na alma que não está a falar isso. Eu pergunto também, se fazem pergunta de episódio de base. Episódio podia. E tem estado na mostra reflexo e está à vista de todos nas redes sociais. E uma evidência, pensa, que a nós tudo não tem estado na viver na rede social de como política a osse e transformar a sociedade num inferno. Pensa, nenhum som de nós não vai poder recusar aquilo. A nós não tem. Sim. Antes de interromper, essa fragmentação, aquilo que eu falei inicialmente, Guiné-Bissau, cada tem mais oportunidade se meter na nova legislatura. Cada tem. É fragmentação. Hoje, tudo guinense é desconfiado por causa da política. Não divide o país de tal forma, não fomenta tribalismo na política de tal forma que todo dia fica desconfiado com o companheiro. Nunca sabíamos que o guinense que o companheiro está grave. Nunca sabíamos que o telefone alguém que não é privado está ameaça de morte. A mim que nunca sabíamos. A mim sonha caso e Gervásio tem estado... Ultimamente, eu estou a receber chamada de ameaças de morte, etc. Portanto, é preocupante de forma que degrada. Então, olha a política. Uma Maquiavel falou no outro dia, apesar de esse nome outrora está usado pejorativamente na política, a Maquiavel falou, política é uma atividade nobre. Portanto, sendo assim, deve ser feita com uma certa elevação. É uma espécie de exercício de cidadania, de partilha, de convergência de ideias. Que vence melhor ideia, que vence melhor projeto, que vence quem tem mais argumento. É que não usa violência, para oprimir pessoas, para perseguir pessoas, para invadir casas de pessoas, para invadir ter privacidade, em nome de política, em nome de autoridade, usando meios menos adequados, só para poder atingir
fins almejados. Portanto, é preocupante, pensa muito necessário repensar a Guiné-Bissau. Mas, sim, antes de fazer uma pergunta, pensa, não faço terminar. Sim, Mas antes de fazer uma pergunta... permitem só para um ponto, como a cultura é dito o governo que está na Guiné, um governo sem programa, sem proposta, onde que é na preparar levar orçamento de Estado, orçamento geral de Estado ao Parlamento para debater, sim, próprios ditos deputados terem acesso ao documento que é na bimba debater, quer documentos que é na debater na Parlamento, é que tem acesso, é na até parece só que documento um dia ou outro para aprovar. Como a culta olha, é dito governo, e um governo que nós não considera um governo feito na base de malabarismo, não é? E que leitura que está faz sobre o governo? Na verdade... De que nível de corrupção e que tem limite? Não, na verdade, é um governo muito grande, você não... Eu não tenho ideia sobre Guiné-Bissau. Primeiro, para falar de Guiné-Bissau, está pensando na reforma da instituição. Mas o CIB pode fazer reforma num país e preciso ter homens credíveis frente de Estado. Sim. Se o CIB trabalhos ligados ao Estado e trabalhos sérios. E que pode ser para qualquer alguém. E tem que ser um homem preparado que está à frente de um povo que não pode administrar um país como deve ser. Mas que caso desse que não acontece na Guiné-Bissau, que é governo e que é dito autoproclamado que nós sempre essa linguagem, que nós não dá o que dá linguagem de forma, mas a nós essa forma que não acha que não deveria dar, para ver assim que é, a nós não entende como e que é capaz de governar aqui país. Se atos que tem estado está mostrando publicamente e de uma extrema violência, ele é promotor de violência no país, ele é alguém que promove ao longo dos anos que tem estado na promover violência, na todo domínio, e ele que cria a sociedade a nós, torna violento de forma maneira que está. Okay. Continua. Na verdade, se não se falava, não tem tanta dificuldade na fala do governo de Guiné-Bissau, por causa da dimensão. O governo de Guiné-Bissau é muito grande demais. Se você tem dinheiro, Guiné-Bissau tem mais de 30 ministros, não? Não pensa que sim. Então, é muito grande, mas é um custo enormíssimo. É um custo enorme para a República Guinense. É muito pesado demais. Se tem 30 ministros, deve ter mais de 15 secretários de Estado, mais diretores gerais, não é? É custo enormíssimo. Guiné-Bissau, para a dimensão territorial, para o número de população que tem, é que pode ser de 9, 10 ministros. É suficiente para Guiné-Bissau. Para Guiné-Bissau é suficiente. Isso é econômico para o país. Porque tem prioridades. O ministro de luxo pode ser a população pobre e vulnerável está morrendo de fome, né? Então, tem 30 e tal pasta de governo. Você imagina dinheiro por dia. Quanto está gastado? Em termos de produtividade na função pública, praticamente nula. Mas, no entanto, tem alguém que está bem de canhã, que mancara, e é por baixo de fogareiro no final do dia. Você entende? Quer dizer, ali não tem que racionalizar Guiné-Bissau de melhor forma. Mas tem questão que não tem que tocar, se calhar está a ser a minha última. Sim. Estou um pouquinho cansado. Mas tem uma questão. Ontem permiti Filinto na altura de jantar, me falaram, mas tem maneira de ter Guiné, tudo é sobressalto. Tem como não ser escrito, porque cavala só elenca problemas. Só tem que apresentar solução. É preciso ter solução, é preciso ter uma visão. Ter uma visão sobre Guiné. O que é Guiné sabe fazer de Guiné? Para Guiné-Bissau sair definitivamente desse salto de golpe de Estado, se só quando tivesse que vir de viagem, está falando, tem uma tentativa de golpe de Estado, militares, não sei o que, não é tudo dia só. Tem outra coisa mais importante para pensar nele do que golpe de Estado. Agora, como eu tenho que ter Guiné desses sobressaltos políticos? Tem um caminho, tem uma saída. Fim de golpe de Estado na Guiné, fim de instabilidade política na Guiné, só é possível, só está a ser possível, se Guiné-Bissau cumpre uma das grandes exigências constitucionais na Guiné. E que exigência constitucional? É realizar eleições municipais, eleições locais ou eleições regionais. Para descentralizar poder. Muito bem, mas e tem um pormenor interessante, que é só questão de centralização de poder. A partir do momento que Guiné-Bissau realiza eleições regionais, eleições locais, mesmo o cargo de Presidente da República está a ser menos cobiçado. Pois,
está a reduzir consideravelmente lista de pessoas interessadas para a candidatura a eleições presidenciais. Ali ninguém que tem interesse da golpe do Estado. E que é cargo. Tipo Cabo Verde. Muito bem, muito bem. Cabo Verde tem larga experiência, se calhar 30 anos de eleições presidenciais. Na Cabo Verde alguém está feito o golpe de Estado. Que todo problema é que eles têm vulnerabilidade. Mas ninguém que tem interesse naquele cargo. Deixa eu contar você, memória que só falta tanta pensamento em memória. Cada trem. Quando da abertura política, o primeiro presidente de Cabo Verde independente era Antônio. Não. Cabo Verde independente. Cabo Verde democrata. Perdão, Cabo Verde democrata. Antônio Mascarenhas Monteiro. Muito bem. Quando ele cumpre 5 anos de mandato, no segundo mandato, ninguém é candidato para cargo de presidente da República. Ele é o único candidato. Único candidato, quer dizer. Imagina na Guiné para ser o único candidato. É absurdo. Né? Porque a disputa de poder é tão acentuada. Depois tem um pormenor. Por acaso não se fica. Eu gosto só, é nota de repente, não se lança para ficar. Tem um pormenor interessante. Na Guiné, o facto de alguém candidato a um cargo, como Presidente da República, cabeça de lista, de um dos partidos concorrentes às eleições legislativas, tem que ser. E tem que ganhar. Não, o Zeca também assim, não é? Tem entidades credíveis, infelizmente, que estão credíveis, não é? Tipo Comissão Nacional de Eleições, que é um órgão competente para organizar a eleição, mas também que tem competência de divulgar resultado. Ora, isso ainda continua a trabalhar muito tinta na Guiné, mas tudo ali não é claro. A Comissão Nacional de Eleições tem competência de organizar a eleição e divulgar resultados eleitorais. Mas caso de contencioso eleitoral, ali a competência ter transferido para instituições competentes, nesse caso, tribunal. Então, olha como o tribunal de Guiné funciona ultimamente. Embora Cabo Verde está falando, gente, tem para escolha, é simples. De presidente do Supremo Tribunal de Justiça é preciso tanto jogo político, é preciso tanto manobra, é preciso tanta incerteza. Só para cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E a gente, lá está. Então, aquele país que não se construiu, lá está. Quer dizer, nós educadores, ou não tem criança na casa, ou tem ensina de determinada matéria, é confronto com a situação. Para a escolha de um presidente do Supremo Tribunal de Justiça, existe tanta manobra política assim, tanto obscurantismo. Políticos de Guiné estavam a assinar a cor lá na Dakar. Decisão importante sobre o país, está a apanhar avião, está a assinar a cor lá na Dakar. Também implementa aquela decisão que séria de incerteza. Botar este país à deriva. Incrível. Vamos lá. Não sei, mas o caminho está aqui. Portanto, isso é impressionante na Guiné. É impressionante. Se a Guiné-Bissau fazia eleições locais ou eleições municipais, como está falado, na casa de Guiné regional, portanto, é sobressalto de política que acaba de imediato, mas está a reduzir consideravelmente. E está a reduzir consideravelmente. E Guiné-Bissau tem oportunidade de ter um Presidente da República extremamente competente. Um senhor. É meu defensor de ter um Presidente da República que é senhor. É senhor. Ora, como fala Presidente da República é senhor, às vezes alguém deve se questionar porque não está a falar Presidente da República senhor. É tipo a imagem de Jorge Carlos Fonseca. É um senhor. É um Presidente senhor, sim. O público que concorre com a atitude, o bobo, não está perante um senhor. Né? Agora, um presidente de outra maneira que, pronto, ainda tenta ser simpático na forma de abordar a questão, mas acho que está longa, mas eu respondi com linguagem tão vulgar de rede social de que a gente está... E a minha vergonha sendo desse jeito, bro. Ok, vai frente. Ok. Bom, muito obrigado, meu irmão Jaime, para a sua intervenção. Mano Gervásio. Muito obrigado, meu irmão Jaime, para a sua intervenção de uma maneira que boa. E um trabalho que por parava aquele, ao longo do tempo, falar na BIM, para não papiar sobre a questão de Guiné-Bissau, para não tentar articular que próprio, que tem a ver próprio com Cabo Verde, que é um país que ele conhece muito bem, então, e dando mais ou menos ideia, para não ter mais ou menos ideia que Cabo Verde e conhecimentos que tem sobre o país. Mano Gervásio, nunca sabia que eu penso avançar também. Não vai para ficar, mas antes daquilo, me só disse vossa parte complementar e que meu irmão Jaime Papiava, que é importante, porque não está na lei comentário na rodapé, de cada passo que Marcos Cata falou, comportamento de alguns guineenses e caso mesmo de estudo. Quer dizer, não tem um fórum que é adequado. Acabou de ouvir o que é que Flinto não fala, o que é que Gervásio não fala.
não por aí que concorda, é natural. Mas tem uma coisa que é importante, em Guiné-Bissau. Enquanto nunca pensando como a minha raça que está lá, minha etnia que está lá, portanto não tapa cara para tudo que tem estado, mesmo se que fulano que tem competência, para pensar de como que fulano tal tem que continuar para ver como não parece cor, não parece textura de cabelo, não parece etnia, não está para ver a mesma língua, Guiné-Cana desenvolve. É como no caso do Guiné-Bissau impar. Ora que não há papel de tráfico de droga. E bom para a gente entender como tudo nos países, a maioria das partes que vai ser parte da África Ocidental, que não costa, e cobiçado para traficantes de droga, para ver que porque mais grande, parte de água mais grande do que parte de terra. Parte territorial. Então, ora que não há papel que ele é cobiçado, ninguém que falou de como isso mesmo que eu ouvi no irmão Jaime falar voz. Ninguém que fala voz como guineenses e traficantes de droga. E que aquela que falaram. E falaram de como não costa estar solado para droga. É que manda gente de DEA, gente de Droga Enforcement Agency americano, vão estar lá na África Ocidental para ver que é porque traficantes entenderem como é uma zona de fácil acesso. Mas que manda gente? Que como a gente está falando com uma droga que tem na Nigéria? Então a gente está falando, guineense está pensando como uma coisa bonito, para vangloriar. Está falando, a nosso irmão filho de Guiné, filhinho do irmão filho de Guiné. Para ver que, se droga tem na Guiné, a nós não tem de sair, não vai estar falando mundo, Nações Unidas. Não, é que a droga e amêndoa. A nosso bom filho de Guiné. Logo, filhos de gente vai estar destruído, que é droga. Não, e que coisa que tem na Guiné, que é que a droga, e mancara. Filhos de Guiné, inchi kumura, e inchi zinde, para ver de doenças infecciosas. Para ver que droga, que não só a gente. Ninguém que sai para falar mundo como Guiné só está produzindo droga. Tudo gente sabe uma Guiné só é produtor de droga. Gente sabe uma Guiné que é país consumidor de droga. Que é que não está para perder, vou prestar atenção em parte. Droga está desembarcado na Guiné-Conakry, porque faz parte da costa, na Serra Leoa, e faz parte da costa. Gâmbia, Senegal, que zonas tudo. Problema, qual que diferença que tem entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, que está defendido. E como na Cabo Verde, governo de Cabo Verde que é parte do problema. Governo de Cabo Senegal que é parte do problema. Forças Armadas de Cabo Verde que é parte do problema. Instituições cabo-verdianas que é parte do problema. Instituições senegalesas que é parte do problema de Guiné-Conakry. Contrário de Guiné-Bissau. De Guiné-Bissau e parte do problema. Ou seja, em vez de instituições do Estado combater droga, tráfico de droga, eles estão a participar no tráfico de droga. Aquilo que eu falado na proteção. Tráfico de droga, que é só para falar alguém mostrando. E que é só para falar alguém como militares lá, droga na bendina. Ora que eu vou proteger. Suma aqui que eu vou a droga, está falando, tanto é o ladrão que vai à horta e aquele que fica na porta. Amigo firma pali, na juve porta, para eu se polícia na bem. Filhinho tu entra dentro. A nós tudo e cúmplice. Aquela que está falando crime de cumplicidade. Em inglês está falando joint enterprise. A nosso sócio. A nosso sócio de crime. E aquilo que falaram. E que falaram como militares ou que essas de Guiné está saindo e vai lambo. Instituição de força que está saindo e vai carregar fazer mal. Ora que base, ora que Guiné-Bissau usar para armazenar droga. Pode uma situação que não aconteceu, por exemplo, você falou 900 quilos perde. Mas quem que apontaram naquela? Gente se farda está lá. O que é que está acontecendo? E está falando eles de parte do problema. Governo do Senegal, e que parte do problema, não é a gente não fala como é apanhar militares portugueses que está. A boca não vai papia na Força Armada Portuguesa apanhou um pessoa, dois ou três, que é aquilo que está falando. Será que Forças Armadas de Portugal está cooperando com traficantes de droga? Não. Mas quem que prende eles? E a autoridade portuguesa que prende eles? Ora que o regime que pode fazer parte, avião bem estacionado
na coisa, Na placa de na placa do aeroporto de Guiné-Bissau. Onde é que falaram com um documento sai, ele fala presidência da República que dele sel. Bobil tour no parlamento, que a Gervásio falar e que a Filinto falar. Comissão especializada que responsável para averiguar aquilo aqui inquérito. É bem conclusão que é bate como o avião chega já que começa a receber carta de autorização, mas ainda que bem de uma instituição de Estado, presidência da República. Será que Filinto falar não? Filinto que leva ao PRTP não, Gervásio que leva ao PRTP não. Será que Guiné-Bissau que tem estacionado na Guiné-Bissau? Será que não tem representações internacionais estacionadas na Guiné? Não tem agência americana de combate à droga, que está a cobrir tudo a região. Não tem embaixada americana que está a cobrir a situação de Guiné-Bissau. Não tem imprensas internacionais que estão a cobrir a situação de Guiné-Bissau. Será que Rufino, Filinto que leva, Gervásio que leva, Domingos Simões Pereira que leva, Marshal Sanabal que leva? Não tem que ser sincero, não para. Mas está falando, não, que fulano tal, quer dizer, a minha filha está doente. Não tem que calar que doença na casa. Sem sei, mas contagiantes médicos para ajudar a combater que doença, para vir tratar. A mim cabale mal para minha filha porque não fui para médico se viu como é doente. Sabe que por curar que doença. Guiné-Bissau tem faz poder. Guiné-Bissau faz orçamento geral do Estado. Ela vai pagar a pista 67 bilhões. Para que você está conseguir combater. Não está punta voz. Na punta voz. Será que Guiné-Bissau tem 67 bilhões de canária perante os traficantes internacionais de droga? Que está leva toneladas e toneladas. Será que Guiné-Bissau tem estrutura para jogar com guerra com narcotraficantes? Certamente que é que tem. Então, portanto, não para fingir. Que é que está falando na Guiné? E que como a gente fala como droga só na Guiné, que tem na Cabo Verde, tem em todos os países. Só que sem instituição e que é parte do problema. Na Guiné-Bissau, instituição, regime e parte do problema. E que para ver que ela bota falar gente como essa se quer guineense, esse se quer. Não. Mas e bom para nós dizer uma nota muito bem claro, quer a mim Gervásio e são outros dois irmãos que estão da cara no combate e na para libertar a Guiné, nós está determinado na que não na fazer. Não vida e que está fazendo interesse, ora que uma defender um povo. Não determinação e não convicção inegociável com quer cidadão ou qualquer político de Guiné-Bissau. Então nós não está convicto na que não na fazer. Não está fácil a troca de benefício ou de interesse de qualquer cargo público na Guiné-Bissau, quer no futuro, e nem não está na fácil para não interesses individualistas. Compromisso que não tem e acabou com a jubino, e acabou com a bem jubino depois. Então, portanto, não determinação e não convicção inegociável com qualquer alguém. Não vem Estados Unidos, não se vê que não vem fácil, não se vê que não notícia, que não vem denunciar. Mas vou ficar claro, não ficar satisfeito para ver a Guiné-Bissau a os e tudo participar na conferência sobre democracia, que lá é uma vitória para nós. Que lá é muito bom. Para ver o que não passa no país a os, direitos humanos que é respeitado. Democracia que tem na Guiné. E mera ilusão para qualquer cidadão guineense que põe na sua cabeça como Guiné é um Estado de direito e democrático. E porque se não nunca quer saber o que é que está falando de democracia. Qual que regras que a democracia te exige para poder considerar um Estado como direito e democrático. Então para aquilo não fica ali, no nome pessoal e no nome de Gervásio Silva Lopes, em nome de nosso irmão Jaime Sampax e família, bom, muito obrigado, não para ali, e pronto, até a próxima oportunidade. Obrigado, vou ter uma boa janta.